Que farei de Jesus chamado Cristo? 4 lições transformadoras de Mateus capítulo 27, verso 22 para decisões eternas. Poucas perguntas na Bíblia são tão diretas, cortantes e atuais quanto a que Pilatos fez diante da multidão enfurecida. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Mateus capítulo 27, 2. A cena é dramática. Estamos nos momentos finais do ministério terreno de Jesus. Ele já havia sido traído por Judas. Mateus capítulo 26, verso 14. Preso no jardim do Getsemane, Mateus capítulo 26, e levado às pressas para um julgamento religioso irregular diante do Sinédrio. Os líderes religiosos querem sua morte, mas precisam da autorização de Roma para executá-la. Por isso o apresentam a Pôncio Pilatos, o governador romano, acusado de blasfêmia e rebelião. O Evangelho de Mateus é particularmente intencional em mostrar que Jesus é o Messias prometido, o Cristo. Ele conecta as ações e palavras de Jesus às profecias do Antigo Testamento para que Israel reconheça quem ele é. No entanto, quando o Messias finalmente está diante de seu povo e das autoridades, a reação é trágica. A multidão, manipulada pelos líderes, escolhe Barrabás, um criminoso notório, e grita: "Seja crucificado!" Mateus capítulo 27, verso 21 e 22. Pedro, o discípulo próximo, nega conhecê-lo por medo. Pilatos, pressionado pela política e pelo medo da instabilidade, lava as mãos para tentar se isentar de culpa. Mateus capítulo 27, v 4. E por fim, a pergunta que ecoa pelos séculos chega até nós. E você, o que fará de Jesus chamado Cristo? Esses 4 retratos, a multidão, Pedro, Pilatos e cada um de nós, revelam reações diferentes à presença de Cristo. São respostas que se repetem ao longo da história e muitas vezes em nossos próprios corações. Há quem rejeite Jesus de forma aberta e hostil. Há quem o negue por medo, vergonha ou pressão social. Há quem lave as mãos, tentando neutralidade diante de um Senhor que exige decisão. E há quem, tocado pelo Espírito, se renda, confesse e siga a Cristo como Senhor e Salvador. Ao longo deste estudo, veremos como cada atitude é reveladora e como somos chamados a responder de maneira diferente. Não será apenas uma análise histórica, mas um convite pessoal e urgente a refletir. O que eu, hoje, faço com Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que define destinos eternos e transforma o modo como vivemos aqui e agora. A multidão pediu para crucificá-lo. Quando Mateus descreve a cena, ele usa o verbo grego stavro, que significa literalmente fixar em uma estaca ou crucificar. Essa palavra não é apenas técnica, carrega o peso de uma execução pública, cruel e humilhante, reservada para criminosos perigosos. O governador romano Pôncio Pilatos coloca diante da multidão 2 opções: libertar Jesus, inocente, ou Barrabás, um preso famoso. Mateus capítulo 27, verso 16. O texto mostra que os líderes religiosos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e matassem Jesus. Mateus capítulo 27, 20. A turba, manipulada e tomada pela pressão social, grita: "Seja crucificado!" E, historicamente, esse momento é revelador. A mesma cidade que, poucos dias antes, havia recebido Jesus com ramos e gritos de Hosana, Mateus capítulo 21, verso 9, agora exige sua morte. Isso mostra como o coração humano é instável e pode ser facilmente influenciado quando não está firmado na verdade. Os líderes religiosos exploraram o medo da população, alimentaram falsas expectativas políticas e convenceram o povo de que Jesus era uma ameaça à ordem e à religião estabelecida. Ao escolher Barrabás, um revoltoso e assassino, Marcos capítulo 15, verso 7, o povo preferiu um salvador que representava seus desejos imediatos de libertação política, rejeitando o verdadeiro Messias que oferecia libertação do pecado. Aplicando à nossa realidade, vemos que essa atitude não ficou no passado. Hoje, muitos continuam a rejeitar Cristo quando ele não corresponde às expectativas humanas de sucesso, conforto ou poder. Quantas vezes preferimos outros Barrabás? Carreiras, prazeres, ideologias, líderes carismáticos? Todos prometem libertação, mas nenhum pode salvar verdadeiramente. O clamor da multidão ainda ecoa quando pessoas dizem na prática que não querem um Cristo que governe suas vidas, mas um Messias feito à imagem de seus próprios desejos. Tenho seguido a Cristo por quem ele é, ou apenas quando ele atende aos meus interesses? Que Barrabás meu coração tem escolhido em vez de Jesus? É doloroso admitir, mas muitas vezes nossa vida reproduz o mesmo cenário da multidão. Quando Cristo nos chama a perdoar quem nos feriu,
a abandonar um pecado querido ou a renunciar à autossuficiência, podemos resistir e até desejar que ele saia de cena para que possamos seguir nossos próprios caminhos. A boa notícia é que Jesus, mesmo rejeitado, foi até a cruz por amor. Ele suportou o clamor hostil para que pecadores como nós pudessem ser resgatados. Essa reflexão nos chama à humildade e arrependimento. Em vez de seguir as vozes do momento, precisamos aprender a discernir a verdade e permanecer fiéis, mesmo quando isso for impopular. Cristo não é um produto que escolhemos quando nos agrada. Ele é o Senhor que merece nossa adoração e obediência. Que possamos ouvir a pergunta de Pilatos: "Que farei de Jesus chamado Cristo?" e responder não com gritos de rejeição, mas com fé e rendição sincera. Se este estudo está falando ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam confrontadas com a verdade de Cristo e encontrem salvação. Pedro o negou. Quando Mateus narra a negação de Pedro, Mateus capítulo 26, versos 69 a 75, ele usa o verbo grego arnerneomai, que significa negar, repudiar, recusar relacionamento. É um verbo carregado de intensidade emocional, indicando não apenas uma negativa simples, mas um rompimento público. Pedro, que horas antes havia declarado: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei", Mateus capítulo 26, verso 35, agora é confrontado por simples servos e transeuntes. 3 vezes ele diz não conhecer Jesus, e na última chega a jurar e amaldiçoar para reforçar sua mentira. O galo canta, cumprindo a palavra de Cristo, e Pedro sai para chorar amargamente. Contextualmente, esse episódio acontece em uma noite sombria. Jesus está sendo julgado. A esperança dos discípulos parece desmoronar, e o medo de represália romana é real. Pedro, que havia sido impulsivo e corajoso no Getsemane ao usar a espada, João capítulo 18, verso 10, agora sente o peso da vulnerabilidade. Essa negação cumpre a profecia de Zacarias, capítulo 13, verso 7. "Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas." É um retrato vívido de como o medo pode fazer até os mais devotos fraquejarem. Na prática, Pedro representa todos nós quando permitimos que o medo, a vergonha ou a pressão social nos calem. Negamos Cristo quando escondemos nossa fé para evitar rejeição, quando preferimos o silêncio diante de injustiças, quando, em nome de aceitação, sacrificamos princípios que sabemos serem bíblicos. A negação de Pedro não foi planejada. Foi fruto de um coração que não vigiou e não orou como Jesus havia alertado no Getsemane. Mateus capítulo 26, verso 41. Em que situações tenho silenciado minha fé por medo da rejeição ou da opinião dos outros? O que tenho feito para fortalecer minha coragem espiritual e não ceder em momentos de pressão? A história de Pedro nos consola porque mostra que o fracasso não é o fim. Depois de negar Jesus, Pedro chorou amargamente, mas foi restaurado pelo próprio Cristo após a ressurreição. João capítulo 21, versos 15 a 17. Isso nos lembra que mesmo quando falhamos gravemente, a graça de Jesus é suficiente para nos levantar, curar e nos recolocar em missão. Ele não descarta discípulos arrependidos. Pelo contrário, transforma suas quedas em testemunhos de redenção. Ao mesmo tempo, esse episódio nos adverte sobre a necessidade de vigilância e dependência. Coragem espiritual não nasce de força humana, mas de uma vida cheia de oração, palavra e comunhão com Cristo. Sem isso, qualquer um de nós pode ceder ao medo. Que possamos aprender com Pedro a reconhecer nossa fragilidade e buscar diariamente a presença de Jesus para nos manter firmes quando formos desafiados a confessar nossa fé. Se este estudo tem edificado sua vida, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas para que elas também encontrem encorajamento e restauração em Cristo. Pilatos lavou as mãos. Em Mateus capítulo 27, verso 24, lemos: "Vendo Pilatos que nada conseguia, antes crescia o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso vós mesmos." O verbo grego usado para lavar é aponipto, que aparece apenas aqui no Novo Testamento. Era um gesto simbólico comum no mundo antigo para indicar que alguém rejeitava a responsabilidade sobre um ato. No contexto judaico, lavar as mãos era sinal de inocência diante de um crime não cometido. Deuteronômio capítulo 21, versos 6 e 7. Pilatos se apropria dessa prática para tentar aliviar sua consciência e sua imagem pública. Historicamente, Pilatos era um governador romano conhecido por ser politicamente pragmático e muitas vezes brutal.
Os evangelhos mostram que ele percebe que Jesus é inocente. João capítulo 18, verso 38, Lucas capítulo 23, verso 4, mas teme perder o controle da situação. O imperador César já havia recebido queixas sobre sua administração. Uma nova revolta poderia custar-lhe o cargo, ou até a vida. Assim, embora tenha poder para libertar Jesus, Pilatos escolhe a neutralidade aparente, tentando manter paz política e sua própria segurança. Seu gesto é um retrato da covardia moral. Reconhecer a verdade, mas não se comprometer com ela por medo de perder privilégios. Essa atitude se repete hoje quando pessoas tentam manter-se neutras diante de Cristo. Dizem, não tenho nada contra Jesus, mas também não quero me envolver demais. Tentam viver sem tomar posição, lavando as mãos diante da necessidade de fé e obediência. Contudo, diante de Cristo, neutralidade é impossível. Jesus mesmo declarou, quem não é comigo é contra mim. Mateus capítulo 12, verso 30. Não escolher é, na prática, escolher ficar longe. Tenho tentado ser neutro em relação a Jesus para não enfrentar rejeição ou desconforto. Em quais áreas da minha vida estou lavando as mãos, fugindo de compromissos que o Evangelho exige? Pilatos nos ensina que evitar decisões por medo de perder status, conforto ou aprovação é um caminho perigoso. Muitos hoje reconhecem que Cristo é justo, admiram seu ensino, mas não o confessam como Senhor, porque isso implicaria mudanças radicais de vida. Tentam manter aparência de inocência, mas acabam participando, ainda que silenciosamente, da rejeição a Cristo. A boa notícia é que Jesus morreu também por covardes como Pilatos e como nós. Sua graça alcança aqueles que se omitiram, que tiveram medo, que tentaram viver em cima do muro. Hoje ele convida a abandonar a neutralidade e a tomar posição. Crer, seguir e viver para ele. Não existe caminho seguro fora dessa entrega. Lavar as mãos pode aliviar momentaneamente a consciência, mas não resolve a questão eterna. Se este estudo está tocando seu coração e desafiando sua postura diante de Cristo, inscreva-se no canal, comente sua experiência e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas deixem a neutralidade e escolham seguir Jesus de verdade. E você, o que fará de Jesus chamado Cristo? A pergunta de Pilatos não é apenas histórica, ela ecoa como um chamado pessoal e inescapável. No grego, a construção ti-ion piisso significa o que então devo fazer? É um questionamento direto que exige resposta imediata. Diante de Jesus, ninguém permanece neutro. Ou o aceitamos como Senhor e Salvador, ou o rejeitamos, ainda que por indiferença. O Evangelho não permite um meio-termo confortável. Mateus mostra que cada personagem da narrativa tomou uma decisão. A multidão rejeitou, Pedro negou, Pilatos se omitiu. Cada um, à sua maneira, tentou lidar com a presença de Cristo sem se submeter totalmente. Mas todos precisaram enfrentar as consequências. A multidão que clamou pela crucificação testemunhou, décadas depois, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Pedro experimentou uma dor profunda até ser restaurado. Pilatos, segundo tradições históricas, terminou sua carreira em desonra e exílio. Diante de Jesus, nossas escolhas têm peso eterno. Hoje a pergunta continua viva. O que você faz com Cristo quando ouve sua palavra? Ele não é apenas um mestre moral ou um profeta inspirador. É o Filho de Deus encarnado que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. Recusar sua soberania é escolher caminhar sozinho, longe da graça que salva. Recebê-lo é ter vida abundante e eterna. João capítulo 10, verso 10. Não decidir é, na prática, dizer não. Estou vivendo como alguém que já decidiu seguir Cristo de forma integral ou apenas admirando Jesus à distância? Quais áreas da minha vida ainda não se renderam ao governo de Cristo? A boa notícia é que a graça ainda está disponível hoje. Cristo não rejeita quem se aproxima arrependido. Ele perdoou Pedro, alcançou multidões após a cruz e continua chamando corações cansados, feridos e confusos. Se você ainda não se rendeu totalmente, este é o momento de parar e responder: que farei de Jesus chamado Cristo? Que sua resposta seja entrega, rendição e fé, não silêncio ou indiferença. Se assim quiser, então, ore comigo, repita a oração. Senhor Jesus, hoje eu compreendo que não posso permanecer neutro diante de Ti. Reconheço que muitas vezes fui como a multidão, influenciado por outros, como Pedro, neguei por medo, e como Pilatos, tentei lavar as mãos para não assumir compromisso. Mas hoje eu escolho entregar minha vida completamente a Ti. Reconheço-Te como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, cura minha indiferença e governa meu coração.
Quero seguir-te com fidelidade, viver tua verdade e encontrar a vida que só tu podes dar. Tenho feito essa oração em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal. Deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam desafiadas a decidir por Cristo e encontrem esperança e salvação nele.